Bom, eu sou a Carla, tenho 37 anos, sou de São Bernardo do Campo. Estou me inscrevendo no MasterChef para ensinar uma receitinha que o pessoal tem um pouquinho de dúvida, que é o bolo de cenoura. É um bolo simples, porém um pouquinho complicado, nem todo mundo acerta o ponto. E eu já errei bastante. Hoje eu já sei fazer melhor. Atualmente, vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho 37 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Atualmente trabalho em um restaurante como ajudante geral. Faço um pouquinho de tudo, organização, limpeza ali do restaurante, e fico bastante na área de atendimento quando abre. E algumas vezes eu ajudo a montar uma marmita, fazer um empratamento, mas o que eu gosto mesmo é mexer com doces. Isso eu não faço, não neste momento, quem sabe um dia. O meu intuito de entrar no MasterChef é porque eu tenho sonhos a serem realizados, e o MasterChef ele vai ser um passaporte para me conseguir realizar. Um deles é conhecer o meu pai, que recentemente eu encontrei, até então eu não o conhecia, e conheci ele faz menos de um ano, só que eu não tive a oportunidade de ir até ele pra gente fazer o reconhecimento da paternidade e se conhecer e conhecer os meus irmãos e a família que eu tenho lá. E outro sonho é cursar uma faculdade de gastronomia. E eu sei que o MasterChef ele pode me proporcionar esses 2 sonhos. E eu gostaria muito de participar. E gostaria muito de pedir a oportunidade de ir até ali e até aí fazer um bolo desse para vocês. É uma receita simples. Muitas pessoas tentam fazer em casa, às vezes dá certo e muitas vezes não dá. Mas como diz o Fogaça, o menos é mais. Então, vou começar pelo menos. Bom, agora eu vou fazer de fato a receita, tá bom? Enquanto isso, se eu for lembrando alguma coisa, eu vou falando. Mas eu vou fazendo a receita, tá? Eu vou explicando pra vocês. Nessa receita de bolo, eu uso 4 ovos. Uso 2 xícaras de açúcar. Eu já deixei aqui misturadinho e peneirado. Açúcar e farinha de trigo. Seria 2 de farinha de trigo e 2 de açúcar. 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de óleo, e esse aqui é o pulo do gato. Esse aqui é o que vai dar a maciez do bolo, vai fazer o bolo ficar fofinho e gostoso, tá? E vamos só pra massa. Aí eu coloco os 4 ovos. Ai, gente, e a cenoura? Esqueci, né? Desculpa, é 1 xícara de chá de cenoura. Já deixei ela aqui, ó, picadinha, limpinha. Imagina, um bolo de cenoura sem a cenoura. Não dá certo, né? Foi mal. Aí os 4 ovos. A gente coloca os líquidos primeiro para ajudar no processo de trituração aqui do liquidificador. Senão ele vai ficar com massa pesada. Bom, a gente colocou aqui os 4 ovos, tá? Pode colocar cenoura, que é 1 xícara, que é o que vai bater mesmo, que precisa dela bem triturada. A receita pede 1 xícara de óleo. Então, eu coloco essa quantidade de óleo. Eu deixo um dedinho faltando, que é o que eu vou complementar com o leite. Os 2 não se misturam, fica até bonitinho, ó, a imagem, mas faz uma diferença. Aí a gente vai bater no liquidificador. Vai. Então, ó, já foi batido, fica igual um suco. Tem que ser bem batido para não ficar pedaço de cenoura. Então tem, ó, vocês têm que deixar bater bastante para não ficar grumos, tá? Tem que ficar como se fosse um suco. Aí vocês podem transferir para uma tigela. Aqui, como eu falei, tem a farinha de trigo e o açúcar, vocês vão incorporando aos poucos na massa. O fermento em pó é por último.
A massa, ela não fica aquela massa pesada, mas ela também não fica uma massa muito líquida. A princípio, ela fica... A gente tem a sensação de que ela não vai dar ponto, mas no final ela dá. O bolo fica muito fofinho, fica muito bom. Depois que vocês misturaram tudo, esse processo aqui, se quiser, depois que misturou tudo, você pode voltar pro liquidificador para dar uma misturada bem. Só que eu gosto de finalizar na mão mesmo. Por último, uma colher de sopa de fermento. Vamos só mexer. E tá pronta a nossa massa. Ó, ela é uma massa mais líquida. Só que ela fica, o período que ela fica dentro do forno, ela vai crescendo, vai cozinhando e vai ficar bem macia. Aí, uma forma untada e enfarinhada. Não sei dizer exatamente a medida dessa forma. Normalmente, eu faço nela. Ela é a mesma medida que uma forma de furo central, mas eu gosto de fazer nela. Que ela cabe a quantidade de massa certinha. Aí outra coisa legal é que assim, ela coube todo o conteúdo da massa. Então assim, pra gente saber se o bolo ele vai ficar numa altura legal, ele tem que sobrar pelo menos isso, um dedo ou um dedo e meio. Porque ele vai ter espaço para ele crescer. No máximo ele vai subir um pouquinho mais e não vai esborrar da forma. Então ele vai ficar numa altura bem legal, vai ficar bem retinho. Ele não vai ficar com deformidade nenhuma. Agora é só levar pro forno, cerca de 30 a 35 minutos. 30 a 35 minutos no forno. Ele vai ficar assando, forno baixo, 150 graus. E enquanto ele tá assando, a gente faz a caldinha dele, que é legal colocar a calda ainda com bolo quente. A gente faz uns furinhos depois. Deixa eu colocar aqui. Aí, enquanto ele tá lá, a gente vai fazendo a calda. Quando ele sair, é só jogar a calda por cima, esperar um pouquinho. E eu vou experimentar. Aí eu fico esperando vocês me chamarem pra eu ir fazer pra vocês, ok? Bom, voltamos. O bolo já faz uns 25 a 30 minutos que tá no forno. É o tempo ideal da gente fazer a calda. Por quê? Porque a gente vai fazer a calda enquanto ele dá aquela douradinha em cima. E a calda ela é rapidinho, ó, é o tempo mesmo de misturar os ingredientes e ela levantar a fervura. Ela levantou a fervura, a gente vai desligar o fogo, vai tirar o bolo do forno, vai dar uma furadinha com o garfo e jogar a calda por cima, tá? O ideal, como eu falei anteriormente, é que o bolo esteja quente, para que ele absorva o máximo suficiente da calda, tá? Aqui eu já tenho 1,5 xícaras de chocolate em pó. Eu estou usando esse aqui pelo fato de ele ter uma concentração maior de 70% de cacau. Isso faz toda a diferença, tá? Porque fica com gosto mais acentuado de chocolate. Então, aqui eu já vou ter separado o açúcar, que é 1,5 xícaras de açúcar e 1,5 xícaras de chocolate em pó. Pode ser o achocolatado? Pode sim. Só que o que acontece? O achocolatado ele tem uma concentração menor de cacau em pó. Então ele vai ficar meio... não vai ficar tipo cor de chocolate, vai ficar uma cor meio indefinida. Mas fica gostoso também. Eu prefiro usar o chocolate que tem uma concentração de cacau maior, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Aí eu uso 5 colheres de sopa. Eu gosto de usar essas medidas aqui em específico, tá? 5 colheres de sopa de leite integral. 3. Pronto, 5 colheres de sopa. E aí, 1 colher de sopa
de margarina. Pode ser qualquer margarina, não tem uma marca ou alguma coisa em específica, tá? Aí você... Fica a princípio bem esquisito, né? Parece uma gororó, uma coisa esquisita, parece que não vai dar textura. Fica meio embolorado aqui. Só que quando você leva pro fogo, vai mexendo devagarzinho em fogo baixo. Ó, aí vocês misturaram todos os ingredientes. A princípio vai ficar tipo meio que... Nossa, não vai dar ponto. Mas a gente colocou a margarina. Essa margarina ela vai derreter no forno, no fogo. E aí vai liberar tudo aqui, vai ficar tudo bonitinho. E depois que a ferventar vai dar o ponto certinho que a gente precisa, tá? Algumas dicas assim em específico. Eu particularmente aqui em casa a gente gosta da calda um pouquinho mais aveludada. O que seria? Ela fica mais macia, ela não fica aquela caldinha crocante em cima durinha. Se você quiser ela mais crocante, você coloca um pouquinho mais de açúcar e menos leite, tá? Aí vai mexer, ela vai ficar um pouquinho mais dura, é isso. E se você quiser ela um pouquinho mais aveludado, um pouquinho mais cremoso, coloca uma colherzinha de sopa de creme de leite nesse momento aqui, tá bom? Eu particularmente vou colocar só isso aqui. Agora eu vou lá fazer a calda. Ó, gente, tô aqui no fogo, tá? Com a calda. Lembra que eu falei que a princípio ela fica embatumada, só que, ó, a margarina aqui, ela tá dissolvendo. Então vai ficar um negócio bem gostoso, tá? O leite, ele ajuda a dar aquela veludada. Fica muito bom. Ó, já tá começando a dissolver o açúcar. Os ingredientes, eles estão se incorporando. Daqui a pouco vai começar a ferver, vai fazer como se fosse aquela caldinha de pudim, sabe? De caramelo. E vai a ferventar. Como eu já misturei todos os ingredientes, eu deixo aqui um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu só vou tirar o bolo. Tá vendo que tá bem brilhosinho? Aí é só aumentar um pouquinho o fogo e deixar aqui ferventando. Enquanto tá aqui, eu vou pegar o bolo. Bom, gente, ó, o ponto que eu falei pra vocês é esse, ó, tá vendo? Você faz um caminho, ele vem vindo, ó. Ele fica com uma consistência de um brigadeiro, ó. Começou a borbulhar, você abriu assim um caminho, ele juntou, consistência de brigadeiro, desliga, tá? Desligando. O bolo tá pronto, a gente dá uma furadinha nele, tá vendo como ele tá macio? Dá uma furadinha, que a gente vai jogar a calda, pra ele poder entrar bem. Aí, o que eu gosto de fazer? Além da furadinha que a gente já dá, eu gosto de passar uma espátula já do lado pra ajudar no processo de desenformar. Então, eu faço isso, ó. Por quê? Se eu quisesse desenformar ele aqui agora, já dava pra fazer. Ó a consistência do danadinho, ó. Tá vendo? Se eu precisar desenformar ele aqui agora, eu consigo. Então, eu desenformo já do lado, porque na hora que eu jogo a calda, ela já invade o bolo todo, tá? E agora, eu vou jogar por cima do bolo. Aqui, nesse momento, se você quiser, depois você pode jogar um granulado, qualquer outra coisa. Aí fica a critério de vocês, tá? Opa, eu fui tão generosa que até saiu pra fora do fogão, mas tudo bem. Aí agora só deixa esfriar um pouquinho, tá? Aqui até sobrou um pouquinho para as crianças. Vocês deixam esfriar um pouquinho. E se vocês quiserem, já pode cortar.
Ó, gente, aqui eu vou cortar só um pedacinho. Lógico que o ideal é a gente esperar esfriar um pouquinho, tá? Mas aqui, só pra vocês verem a textura do bolo, eu vou cortar ele um pouquinho. Esse bolo, quando ele tá frio, nossa, fica perfeito. Ó, ele fica tão macio, mas tão macio. Ó, olha que delícia. Saindo a fumacinha. Bom, gente, é isso. Essa é a receita que eu fiz pra concorrer uma vaga no MasterChef. Espero que dê certo. É isso, gente, ó, o bolinho que eu fiz. Espero que vocês me chamem pra ir aí fazer esse bolo pra vocês experimentarem. Me ajudem a realizar o meu sonho de conhecer meu papito. Tive esse sonho a vida inteira e vocês é o passaporte para que eu possa conseguir. Quero muito ir participar do MasterChef e farei de tudo, quer dizer, quase tudo, para conseguir esse prêmio. Porque eu preciso muito, até para, além de realizar meu sonho, é para me ajudar a definir aí qual o ramo que eu vou seguir na vida profissional. Eu já sei qual que é, mas eu tô precisando de um empurrão. Por favor, me ajuda aí, vai. Fico ansiosa esperando pra ir aí fazer esse bolinho pra vocês, tá bom? Muito obrigada e quero agradecer pessoalmente vocês. Beijo, fiquem com Deus.